Alô, pessoal! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Agora a gente vai começar a falar sobre o esquema dialético. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar sobre dois grandes tipos de texto dissertativo? A gente falou sobre o esquema analítico. Então, estávamos analisando o tema e argumentando sobre ele para poder defender a nossa opinião. Agora, no esquema dialético, a gente vai dialogar com a opinião contrária à nossa, né? Essa é a ideia do esquema dialético. Vocês já viram dialética com o Michael, quando vocês estavam no primeiro ano, e agora a gente vai ver o esquema dialético no texto dissertativo. Então, só retomando aqui, né? O esquema analítico é esse que a gente estava vendo até a última semana. A gente falou sobre formas diferentes de argumentar, de analisar o tema. Analítico vem de análise, né? Então, eu tenho uma tese, uma opinião para defender, eu vou argumentar, porque eu refleti sobre o tema, estou fazendo uma análise daquele assunto, e depois vou chegar a uma conclusão. Então, exemplos, né, de esquema analítico. A gente viu o segredo da felicidade, hipótese 1, hipótese 2 e conclusão. A gente viu também polarização política, por exemplo, que a gente podia analisar lá quais são as causas da polarização, quais são as consequências, e aí depois uma proposta de intervenção no final de o que pode ser feito para amenizar essas consequências negativas da polarização política. Tudo bem? Então, esse era o esquema analítico. Agora, no esquema dialético, a gente vai ter esse triângulo aqui, né? Em que a gente tem a tese, a nossa opinião, a antítese, que é a opinião de quem discorda da gente, a opinião contrária à nossa, e a síntese, que vai ser a conclusão a que eu vou chegar no final do meu texto. Beleza? Então, o que caracteriza o esquema dialético? Então, é dialético de diálogo, né? O diálogo entre pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Então, eu preciso, para fazer uma redação no esquema dialético, eu preciso apresentar visões diferentes sobre o mesmo assunto, ou seja, sobre o tema do meu texto. Só dá para fazer esquema dialético se eu tiver um tema que contém opiniões diferentes. Aí eu vou fazer um choque de ideias. Com uma ideia eu concordo, com a outra não. Eu tenho argumentos para isso. Então eu estarei diante de um impasse, né? De um lado estão os que defendem, do outro lado estão os que combatem, e de qual desses dois lados eu estou? Eu vou precisar necessariamente descartar uma dessas visões para reafirmar a outra. Por quê? Porque defender uma opinião é obrigatório no texto dissertativo. Então, você precisa estar de um desses dois lados que você está apresentando. Exemplos de esquema dialético. Legalização das drogas. Eu posso trazer apresentação no primeiro parágrafo, pontos positivos no segundo parágrafo, pontos negativos no terceiro parágrafo e um posicionamento e a minha proposta de intervenção, se for no Enem, na minha conclusão. Esse posicionamento pode estar já no primeiro parágrafo ou ele pode estar no último parágrafo. Outro exemplo, foi tema do Enem há alguns anos, né? Os algoritmos manipulam os internautas. Vou trazer argumentos favoráveis para a existência desses algoritmos, argumentos contrários. A manipulação do internauta é um argumento contrário, e uma conclusão: como resolver, como lidar com isso, como que eu posso continuar tendo os algoritmos, porque eles me trazem várias coisas boas, né, que eu vou trazer ali nos argumentos favoráveis, como que eu posso continuar tendo todos esses pontos positivos, mas amenizar os argumentos contrários, amenizar os pontos negativos, as desvantagens do algoritmo, ou seja, como que eu posso fazer com que o internauta não seja manipulado pelo algoritmo. Então vejam que temas polêmicos, temas com argumentos a favor e contra também aparecem no Enem, né? Essa do algoritmo
é um exemplo. Na conclusão, que é a minha síntese, primeiro, eu sempre preciso defender uma opinião, que esse é o objetivo do texto dissertativo. Segundo, se for no Enem, é obrigatório que eu tenha uma proposta de intervenção. Não posso esquecer disso. E depois, a gente tem que a síntese pode ser uma síntese conciliadora. Na conciliadora, eu vou valorizar os dois pontos de vista que eu coloquei no meu desenvolvimento. Então, por exemplo, eu quero manter o algoritmo porque ele tem vantagens, mas eu preciso combater as desvantagens. Então, essa é uma síntese conciliadora. Ou outra síntese conciliadora depende do caso. Então, eu sou a favor do aborto ou eu sou contra o aborto, eu posso dar a minha opinião, não é assim, eu sou a favor em todos os casos, ou eu sou contra em todos os casos. Eu posso dizer, depende da situação. E aí eu posso defender a legalização do aborto em determinada situação, ou a proibição do aborto em determinada situação que já é legalizada, por exemplo. Ou ela pode ser uma síntese reafirmadora. Eu vou descartar uma das visões e reafirmar a outra. Né? Eu estou desse lado aqui, né? Preciso deixar claro. Lógico que, lembrando das nossas videoaulas anteriores, sem usar a primeira pessoa. Não vou usar eu, primeira pessoa do singular, não vou usar eu, primeira pessoa do singular, em nenhum momento do meu texto, né? Porque isso enfraquece a persuasão, enfraquece a minha argumentação. Já que eu estou trazendo argumentos opostos, eu preciso trazer a relação de oposição para o meu texto. Eu posso, por exemplo, usar conectivos interparágrafo. Por um lado, por outro lado. Né? Começo o segundo parágrafo com por um lado, começo o terceiro parágrafo com por outro lado. Eu posso usar substantivos ao longo do meu texto: contraste, objeção, reação, oposição, contrariedade. Eu posso usar adjetivos que demonstram relação de oposição, como contrário, oposto, antagônico. Verbos: defrontar-se com, ir de encontro a, contrastar, contrariar, impedir. Posso usar locuções e preposições como a despeito de, não obstante, pelo contrário, em contraste com, contra. Posso usar conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Posso usar conjunções concessivas, embora, apesar de, se bem que, ainda que, mesmo que. Como que eu posso descartar um argumento contrário? Por exemplo, durante o meu desenvolvimento, eu trago o argumento contrário ao meu, ou seja, aquele que eu desejo descartar. Depois, eu enumero razões para não concordar com ele. Exemplo: a igreja defende que a orientação sexual é definida a partir do aparelho reprodutor de cada pessoa. Então, esse é o argumento contrário ao meu, que eu desejo descartar. Aí, eu venho e descarto, então. No entanto, olha aqui a conjunção adversativa. É preciso observar que a homossexualidade existe e sempre existiu em diferentes civilizações ao longo da história e em todas as partes do mundo, ou seja, é um fato e não uma opção. Então, eu descartei, com os meus argumentos, o ponto de vista da igreja, por exemplo. A minha tese é que a homossexualidade é uma orientação sexual. E a orientação sexual não é definida a partir do aparelho reprodutor de cada pessoa, percebe? Então, eu descartei o argumento contrário ao meu, que é, por exemplo, o argumento da igreja. Tudo bem, pessoal? Você pode fazer isso nos dois parágrafos do seu desenvolvimento. Por exemplo, você pega um argumento contrário e descarta, e no outro parágrafo você pega outro argumento contrário e descarta. Você está defendendo já a sua opinião ao longo do desenvolvimento, percebe? Eu vou trazer agora aqui para vocês uma redação construída de acordo com o esquema dialético que foi feita pela Lívia Souza, nossa ex-aluna, né, egressa do IFISP Ilha Solteira, que terminou o ensino médio o ano passado, né? Então, a Lívia Souza fez essa redação com o esquema dialético sobre o tema, que já caiu no Enem,
manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então, esse é o primeiro parágrafo dela. A internet é uma importante ferramenta tecnológica, a qual nos permite trocar e receber informações de infinitos assuntos a qualquer momento. Com apenas um clique, é possível comprar um produto, assistir a um filme, entre outras milhões de atividades. São inúmeras propagandas, anúncios e promoções que surgem a todo instante. Mas será que há apenas aspectos bons nisso tudo? Então vejam, aqui no primeiro parágrafo, a Lívia apresentou pontos positivos sobre a internet. A internet é muito boa, a gente quer continuar tendo essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito importante. Mas será que ela tem só aspectos positivos? Então, essa última frase aqui, primeiro, me reafirma que tudo que ela falou antes é positivo, e segundo, que no desenvolvimento ela vai falar de aspectos negativos. Aí no próximo parágrafo, após realizar uma pesquisa sobre algum estilo musical ou equipamento eletrônico, é possível notar que a quantidade de informações referentes a esse mesmo assunto aparece com muita frequência na tela. E é quando surge a pergunta: como é possível que a internet saiba que estamos procurando justamente por esse produto? A resposta é simples: há um algoritmo cuidando de tudo isso. Agora ela me deu uma informação que é fundamental para o tema, porque o tema é sobre o algoritmo que manipula o usuário, e ela dialogou com o que ela disse no primeiro parágrafo, né? Então, tudo aquilo de bom que a gente tem também está relacionado à existência desse algoritmo. Então, agora ela vai apresentar um lado e o outro lado da moeda. Por um lado, muitas pessoas defendem esse sistema por ser uma forma de ajudar os usuários a estarem por dentro das novidades relativas a conteúdos de suas preferências, sem precisarem realizar buscas mais aprofundadas. O armazenamento de dados pode contribuir também em um menor gasto de tempo para encontrar resultados necessários. Então tá aí, ó, o lado bom, o lado positivo do algoritmo. No próximo parágrafo, por outro lado, esse filtro de informações pode causar insatisfação em grande parte da população. Isso porque uma de suas consequências é a manipulação da liberdade de escolha que o usuário tem, acarretando tomadas de decisões precipitadas, que muitas vezes são baseadas apenas nos conteúdos que o algoritmo decide nos mostrar. De acordo com uma pesquisa feita pela Comscore em 2012, 56% dos participantes concordaram ter sido influenciados por anúncios digitais a comprarem produtos. Em 2013, essa porcentagem já saltou para 66%. Agora aqui ela trouxe o lado negativo do algoritmo. E na conclusão, ela vai trazer uma solução para que a gente continue tirando proveito de todos aqueles pontos positivos e tentar barrar essa manipulação do usuário, que é o ponto negativo. Em virtude dos fatos apresentados, é necessário que o Ministério da Educação conscientize melhor a população por meio de campanhas a respeito do controle que a internet possui sobre os usuários, a fim de proporcionar um melhor proveito da mesma e diminuir a taxa de manipulação, melhorando, consequentemente, o senso crítico e a liberdade de escolha dos usufruidores. Então, vejam, esse é o último parágrafo. Tem propostas de intervenção que o Enem pede. Tem quem? O Ministério da Educação. O que? Conscientize melhor a população. Modo meio, por meio de campanhas a respeito do controle que a internet possui. Efeito, a fim de proporcionar um melhor proveito da mesma e diminuir a taxa de manipulação. Consequência do efeito, detalhamento, melhorando consequentemente o senso crítico e a liberdade de escolha dos usufruidores. Beleza? Então essa é uma redação que tem todos os elementos que a gente precisa. Ó. Ela traz, que vai falar sobre aspectos positivos e negativos, lá no primeiro parágrafo. Ela fala dos aspectos positivos e negativos durante o desenvolvimento. Ela traz a opinião dela e a proposta de intervenção, dizendo que a gente pode manter os pontos positivos e lutar contra os negativos dessa forma aqui que ela propôs. Beleza? Então é isso que vocês vão fazer com o tema dessa semana. Não se esqueçam de colocar título. Beijinhos!
Saudades de vocês. Até mais.